Olá, meus queridos, boa noite para vocês. É pela graça de Deus que estamos reunidos mais uma vez aqui para esse momento de culto, esse momento de adoração e louvor. E você está nos acompanhando aí da sua casa ou de algum lugar, eu não sei onde você está, mas isso não importa, porque agora você e eu estamos na presença do Senhor. E é por essa razão que eu quero dizer, você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda para esse momento de comunhão e de adoração. Portanto, se você puder e desejar fazer isto, compartilhe também essa live para que outras pessoas sejam abençoadas, assim como você e eu. Eu quero aproveitar para mandar o meu abraço para as pessoas que estão conosco. Hoje, lamentavelmente, um problema aqui técnico, não conseguimos enviar a transmissão para o YouTube, então os amigos estão nos acompanhando apenas pelo Facebook, ok? Mas eu quero convidar você para nós louvarmos ao Senhor. E nós vamos cantar uma canção que é muito apreciada, conhecida de todos.
e o título é Nas Mãos do Oleiro. Vamos juntos louvar ao Senhor.
Que bênção saber que o grande oleiro, o nosso Deus, nos restaura porque Ele nos toma em suas mãos, Ele nos toca com suas mãos e dessa maneira Ele molda a nossa vida, dessa maneira Ele nos transforma, desta maneira Ele dirige, Ele guia os nossos passos, dessa maneira Ele age na nossa vida. E eu tenho certeza, Deus tem atuado na sua vida, Deus tem atuado na minha vida, e é por isso que nós somos muito gratos ao Senhor por aquilo que Ele tem feito por nós. Eu quero dizer para você que nessa noite nós vamos compartilhar os seus agradecimentos, os seus pedidos. Portanto, você que está nos acompanhando aí pelo Facebook, porque lamentavelmente o YouTube não funcionou hoje, mas você está aí pelo Facebook, vá colocando a sua mensagem. Eu já vejo aqui alguns que postaram aqui o seu alô, dando o seu aceno, a sua saudação. Você pode também colocar aqui o seu pedido de oração, o seu agradecimento, e nós vamos, daqui a pouco, nós vamos orar. Vou orar com vocês e vamos colocar tudo isso nas mãos do Senhor, ok? Ele é o oleiro, Ele é aquele que cuida de nós e nós vamos colocar isso em suas mãos. Aliás, o hino que nós vamos cantar agora é um hino também muito conhecido e apreciado por todos. Tem como título Toque Minhas Mãos. E eu quero convidar você para cantarmos juntos esse hino que tem uma mensagem poderosa. Toque minhas mãos. O som de uma voz comparado ao trovão, o mundo na palma da mão, um grão de areia comparado ao mar, grandeza que eu não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a Ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, Tu és Salvador, aceita o meu humilde louvor. Levanto as mãos em oração para alcançar Teu trono, ó Pai. Toque minhas mãos, meu ser sorrir ao imaginar Tuas mãos a me encontrar. O Deus de toda glória vindo me abraçar. Voz comparada ao trovão, o mundo na palma da mão, um grão de areia comparado ao mar, grandeza que não posso explicar. Por isso, Senhor, me achego a Ti, prostrado diante do altar. Eu sou pecador, Tu és Salvador, aceita o meu humilde louvor. Levanto as mãos
Queridos, nessa noite, esse Deus, o Deus de toda glória, vai nos abraçar. Ele está ao nosso lado. Ele vai nos abraçar para nos transmitir paz, para nos transmitir conforto, segurança e esperança. Eu quero, antes de orar, eu quero buscar aqui os pedidos de oração que foram feitos aqui no Facebook, e quero ver se consigo localizar todos aqui para ninguém ficar de fora, ok? Um abraço para todos os que estão conectados conosco. Eu posso ver aqui Marli Guedes, Eduardo Jorge, Marcelo Lucas, né? O Eduardo Jorge está pedindo ao Senhor que abençoe e proteja todos nós, né? Todos vocês. Marcelo Lucas, Liciene, Eva Câmara, a irmã Liciene diz assim: agradeço a Deus pelas bênçãos recebidas, peço oração pela minha amiga Joana, de Goiás, que está com Covid e teve que ser entubada. O estado dela inspira cuidados. Vamos lembrar de orar pela Joana, que é amiga da irmã Liciene, ok? Deixa eu ver aqui, irmão Eurípides e irmão Daci estão conosco também. Que Deus ouça as nossas orações. Um abraço para vocês. Zenilde também está conosco. Ângela Araújo pede oração em favor da sua família. A irmã Zenilde Frisanco diz que bênção estarmos juntos novamente, né? Quem mais aqui? Bel Silva diz assim: meu agradecimento a Deus por estar no controle de tudo. Quero agradecer a todos que têm orado pela Natália Cristina e pedir que continuem orando para que ela, porque ela ainda está na UTI. Essa Bel Silva aqui é a Isabel, né? A tia da Natália. Ela tem sempre mantido a gente com informações, e a Natália já apresenta algumas respostas, porém inspira ainda muitos cuidados. Quem mais que está por aqui? Irmã Delcivone, irmão Oswaldo Martinez, né, que aparece aqui também, dando o seu boa noite, desejando um culto abençoado para todos nós. O irmão Donizete também está conosco. O irmão Donizete, e esse é um pedido especial que eu quero fazer para vocês. Na semana passada, a mãe do irmão Donizete, a irmã Anésia, ela sofreu uma queda e teve uma fratura. E em decorrência disso, ela precisou ser hospitalizada para fazer uma cirurgia. Porém, não foi possível fazer a cirurgia de imediato, porque ela contraiu pneumonia, o estado dela se agravou e ela foi internada na UTI, lá do municipal. Na segunda-feira, pela manhã, o irmão Donizete me ligou, pedindo para fazer uma visita lá para a irmã Anésia, e eu fui, consegui entrar lá na UTI para fazer uma visita. Infelizmente ela estava sedada, não pude conversar com ela, mas aqueles momentos que eu passei ali, que eu conversava com ela, a impressão é que havia sim alteração da respiração, da pulsação. Então eu entendi que ela estava me ouvindo, ou pelo menos percebendo a minha presença ali. E eu falei com a irmã Anésia, disse: irmã, nós estamos orando, a igreja está orando por você, que o Senhor te fortaleça, e que você agora mesmo tenha a certeza da paz de Deus na sua vida, o perdão de Deus, porque a irmã Anésia já estava com 91 anos de idade, e a situação era bastante grave. Inclusive, os médicos acharam que precisariam entubá-la.
mas num primeiro momento não fizeram isso, até tentando evitar que acontecesse, e lamentavelmente a irmã Anésia não resistiu, e hoje pela manhã ela descansou. Mas eu quero dizer aqui, e aqueles que conheceram a irmã Anésia ali da igreja do Luizotti de Freitas sabem perfeitamente, uma irmã piedosa, fiel, né, que dedicou-se para servir ao Senhor, e gostava muito de conversar e falar das maravilhas do amor de Deus, e agora ela descansa em Cristo. O sepultamento dela será amanhã, mas eu quero de modo especial pedir a oração de todos em favor do irmão Donizete, né, que é um dos filhos, em favor de toda a família, para que Deus dê o conforto. Eu disse para eles mais de uma vez, mais difícil, mais dolorido do que perder alguém que amamos, é ver essa pessoa em cima de uma cama, sofrendo dia após dia, sem nenhuma perspectiva de melhora. Então, quando nós oramos e colocamos a vida da irmã Anésia nas mãos de Deus, quando nós oramos e dissemos, Senhor, faça a tua vontade, Deus permitiu que ela descansasse. E é por isso que eu quero pedir, então, que continuemos orando em favor da família, para que Deus dê o conforto, para que Deus renove e reafirme a esperança em todos nós, ok? Então, fica aí esse pedido especial em favor do irmão Donizete e a sua família. Deixa eu ver mais quem temos por aqui. Zenilde Frisanco pedindo oração em favor do irmão Jaime, de Foz do Iguaçu. Ela tinha mandado um áudio já para o meu WhatsApp. O estado dele é bastante delicado. Vamos orar. A irmã Angelina pede também oração em favor da Cleonice, lá do bairro Tocantins, da igreja do Tocantins. Ela está internada no Ai Martins. Deixa eu ver se consigo visualizar mais algum aqui, mais algum pedido que eu não tenha mencionado. Eu acredito que foram estes. Vamos lembrar de continuar orando pelas pessoas que estão sofrendo. Aliás, me lembrei de um agora que hoje eu vi, alguém postou num dos grupos lá da igreja do Roosevelt, um pedido em favor do Paulinho. O Paulinho, ele é conhecido de todos ali da igreja do Roosevelt, ele é esposo da Cristiane, a filha da irmã Romilda. E o Paulinho contraiu o Covid. Hoje de manhã eu liguei para a Cristiane, conversei com ela um pouco, e ela disse o seguinte, pastor, ele já está melhor, né? Porém, algumas pessoas, inclusive alguns que estão nos acompanhando agora, né? Que a gente sabe aí, o irmão Oswaldo Martinez, o irmão Eurípides, lá do Tocantins, os dois lá do Tocantins, eles passaram por isso e sabem exatamente como isso é complicado, né? E aí a Cristiane estava dizendo, o Paulinho já está melhor, porém, graças a Deus, ela diz assim, os outros, né, ela, a esposa e as filhas, ainda não apresentaram sintomas. Vamos continuar orando para que Deus abençoe, né, o Paulinho na sua recuperação e esteja também com a Cristiane e as suas filhas, as meninas. Olha aqui mais um pedido. Carla Patrícia está pedindo para orar por ela. Está se sentindo fraca espiritualmente. Que Deus te abençoe, Carla, que Deus te fortaleça. A Adriana também está por aqui, mandou aqui o seu boa noite. Essa semana, vocês se lembram, no domingo, nós mencionamos o fato de que o Silas, esposo da Adriana, estaria
estaria passando por uma cirurgia. E então isso aconteceu na terça-feira de manhã. Na terça-feira de manhã aconteceu isso, e já no início da tarde, ou quase perto do meio-dia, ele já me ligou dizendo: olha, pastor, graças a Deus tudo bem, e agradecendo as orações e as orações de todos vocês que oraram também, oraram por ele, né, pelo Silas e pela sua cirurgia, que foi um sucesso. E agora vamos orar pela sua restauração, ou pela sua recuperação, ok? Bem, amigos, alguns que entraram aqui no Facebook disseram que ficaram procurando lá no YouTube. Ontem eu fiz uma limpeza no meu computador aqui e devo ter apagado alguma coisa que não poderia ter apagado. E agora, quando fui iniciar a nossa transmissão, estava tudo desconfigurado e não houve tempo. Tentei resolver esse problema do YouTube, não consegui, não deu tempo, e por essa razão hoje apenas a transmissão aqui pelo Facebook, mas nem por isso a gente vai ficar lamentando. Só lamentamos, né? Lamentamos porque os amigos que sempre estão conosco no YouTube hoje não podem estar. Alguns vieram aqui para o Facebook, mas terminada essa transmissão pelo Facebook, eu vou pegar esse vídeo e aí a gente vai colocá-lo lá no YouTube para que as pessoas possam assistir ou ainda hoje, mais tarde ou amanhã, em algum momento, ok? Bem, dada essa explicação, eu quero convidar você para orarmos agora, antes da reflexão da palavra do Senhor. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado porque a todo instante o Senhor tem demonstrado o teu poder, a tua graça na nossa vida, e o Senhor tem agido, trazendo respostas para as nossas orações, para o clamor dos teus filhos, porque nós clamamos por cura, por libertação, por paz, por segurança, e o Senhor tem proporcionado isso a todos nós, teus filhos, e por isso nós te agradecemos. Nós queremos também, Pai, continuar intercedendo diante do Senhor por aqueles que estão no leito da enfermidade. O Senhor conhece cada um, o Senhor conhece cada necessidade. E por favor, Pai, que agora mesmo estes filhos possam receber a tua bênção, que a tua mão repouse sobre eles, que os seus familiares, estes que estão acompanhando conosco aqui esse momento de culto, de oração, que esses familiares sintam-se confortados, amparados em teus braços. De maneira especial, Senhor, eu quero agora colocar em tuas mãos o irmão Donizete e toda a sua família. Eles estão com o coração apertado, o coração machucado, porque eles perderam a convivência com a sua mamãe. E isso é um vazio que se abre no coração, mas assim como a família do Donizete está sofrendo, há tantos outros que estão sofrendo agora, Senhor, que o Senhor dê para todos eles a certeza do teu cuidado, da tua proteção, da tua bênção e da tua presença ao lado deles. Pai, é muito triste, é muito dolorido perdermos as pessoas que amamos, mas nós temos a certeza que se o Senhor permitiu que a irmã Anésia descansasse, é porque, de alguma forma, isto também representa a tua bênção para nós todos, para a sua família. A gente não sabe, a gente não entende e muitas vezes temos dificuldade até para aceitar, mas por favor, que o Senhor nos envolva com teus braços, que o Senhor enxugue as lágrimas, que o Senhor fortaleça em nós o ânimo, a fé, a esperança e nos faça cada dia permanecer confiantes ao teu lado
E quando Jesus voltar, nós teremos a oportunidade de abraçar os nossos queridos e então todos sermos levados ao lar celestial. Por isso, Pai, nós nos colocamos em Tuas mãos e agora pedimos que, ao ouvir a Tua palavra, essa palavra apresentada possa trazer conforto e paz ao nosso coração. Pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Esse é um capítulo que tem várias descrições ou vários milagres que foram realizados por Jesus. E eu quero destacar aqui, nesse capítulo, 2 momentos marcantes que aparecem aqui. Aliás, esses 2 momentos, eles aparecem também no Evangelho de Mateus capítulo 9, aqui Marcos capítulo 5 e em Lucas no capítulo 8. E eu quero convidar você então a acompanhar comigo a leitura a partir do verso 21, Marcos capítulo 5, verso 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Esses 2 relatos, eles aparecem aqui nos evangelhos, tanto Mateus 9, Marcos 5 e Lucas capítulo 8, e você percebe que essas 2 histórias estão entrelaçadas, porque primeiro aparece aquele momento em que um homem importante, diz a Bíblia, um dos principais da sinagoga, chega para Jesus e faz um pedido. Ele diz: Senhor, a minha filha está muito doente. Por favor, Senhor, venha à minha casa
para colocar as mãos, vem à minha casa para o Senhor impor as mãos sobre a minha filha. Ela precisa receber o toque das tuas mãos, Senhor, porque ela está doente e a situação dela é grave, não há mais o que fazer. Mas se o Senhor for lá na minha casa, ela vai se salvar, ela vai viver, ela vai ser curada. Queridos, olhe a expressão de confiança e a fé demonstrada por aquele pai. Com toda certeza, você e eu também, quando enfrentamos uma situação parecida, nós clamamos ao Senhor, nós oramos ao Senhor, nós invocamos o nome de Deus e nós pedimos: Senhor, coloque a tua mão para curar, coloque a tua mão para restaurar. Assim a gente tem feito, orando em favor da Natália, assim fizemos orando em favor da irmã Anésia, assim fizemos orando em favor do irmão Eurípides, do irmão Oswaldo Martinez e outros tantos, pessoas que passaram pela enfermidade, e aí oramos ao Senhor, e você também orou, e Deus em sua misericórdia e graça, trouxe cura, trouxe libertação. Era esse o pedido desse pai que estava angustiado, ele estava sofrendo, como você e eu sofremos quando os nossos queridos, quando as pessoas que amamos estão também sofrendo pela enfermidade. Ali estava aquele pai em busca de Jesus, em busca da cura, em busca da restauração, como nós também fazemos isso quando oramos, quando clamamos ao Senhor. Perceba o texto dizendo que quando aquele pai fala com Jesus, Jesus vai com ele. Porém, eu fico tentando imaginar Jesus querendo se deslocar e Jairo talvez até pegando a Jesus pelo braço assim e puxando no meio das pessoas, ou tentando abrir caminho para que Jesus fosse rápido, porque ele tinha pressa. Não havia muito tempo porque a situação da sua filha, uma garota de 12 anos de idade, estava de mal a pior. E aí, no meio daquela confusão, no meio de todas aquelas pessoas que estavam ali, a multidão que estava, diz o texto, estava comprimindo, estava apertando Jesus, e Jesus não conseguia andar, e Jairo estava preocupado porque ele tinha pressa, ele precisava chegar logo em casa para que Jesus tocasse na sua filha, impondo as mãos sobre ela para curá-la. E aí então há uma mudança de história, porque apresenta então uma mulher que há 12 anos estava sofrendo de uma hemorragia. Não era uma hemorragia simples, não era algo temporário, era ininterrupto, 12 anos. Imagine que aquela mulher já não tinha resistência física, já não tinha forças. O texto bíblico diz o seguinte: ela padecera, ela sofrera na mão de vários médicos. Cada pessoa que chegava e dizia: olha, eu conheço um médico, é muito bom, vai lá. Ela ia e, conheço um outro médico, tal médico tem um tratamento, ele tem uma nova técnica. Tudo que podia fazer nesses 12 anos aquela mulher fez. O texto diz que ela gastou tudo que possuía, gastou tudo, correndo ou indo atrás de tratamentos, de médicos, de recursos, os recursos da sua época, mas a sua situação ia de mal a pior. E aí, parece que Jesus deixa de lado aquela preocupação de Jairo a respeito de sua filha, porque no meio daquele alvoroço, no meio daquela multidão, aquela mulher que já havia tentado se aproximar de Jesus, no livro O Desejado de Todas as Nações, Ellen White diz que aquela mulher tentara se aproximar de Jesus quando ele estava lá na praia, ensinando
lá perto do barco, porque você percebeu que na leitura que fizemos aqui, o verso 21, fala de Jesus no barco. Aquela mulher já tinha tentado se aproximar, não conseguira. Depois, saindo dali, na sequência, Jesus foi para a casa de Mateus, onde teve um banquete, onde teve um jantar, e outra vez aquela mulher tentara se aproximar de Jesus, mas não conseguira. Agora, no meio daquela multidão, porque eles estavam se deslocando para a casa de Jairo, ela pensou, agora eu vou conseguir. E aí, no meio das pessoas, no meio da multidão, ela se apertou ali no meio deles e tentava se aproximar. Mas havia também uma outra questão, porque além da sua condição física, da sua saúde debilitada, havia também uma implicação social e espiritual. Sabem por quê? Se você olhar, por exemplo, lá os ensinos do Antigo Testamento, você vai ver que as mulheres eram consideradas durante o período da sua menstruação, elas eram afastadas do convívio, elas eram consideradas impuras. Qualquer pessoa que tocasse naquela mulher seria contaminada por uma impureza espiritual. E imagine agora, no meio daquelas pessoas, ela com vergonha da sua condição, mas ela pensou assim, se eu apenas tocar em Jesus, se eu tocar nas vestes de Jesus, eu ficarei curada. Queridos, veja que fé impressionante a fé demonstrada por aquela mulher. Se eu apenas tocar no seu vestido, no seu manto, na orla do seu vestido, eu ficarei curada. E foi isso que ela fez. Com muito esforço, estendeu a mão, e quando ela tocou na veste de Jesus, diz o texto, ela sentiu estar curada. Imagine o alívio. Depois de sofrer por 12 anos, agora estava curada. Então, ela começa a se afastar, ela começa a se retirar, silenciosamente, do mesmo jeito que chegou. Só que Jesus para. E quando Jesus para, todas as pessoas param e ficam olhando para Jesus, e Jesus começa a olhar para os lados, e então ele diz assim, quem foi quem me tocou? Pedro logo disse assim, Senhor, pensa bem, o Senhor está perguntando quem te tocou? Olha quanta gente aqui, todo mundo apertando, todo mundo empurrando, e o Senhor tem a coragem de perguntar quem me tocou? E Jesus disse, mas esse toque foi diferente, porque eu senti que através de mim o poder de Deus, o poder do Pai agiu para curar e restaurar. E Jesus olhou ao redor, ele olhou para aquela mulher. Então toda envergonhada, ela se aproxima, ela se inclina em adoração, em submissão, e ela diz, Senhor, fui eu. E Jesus então diz, a tua fé te salvou. Jesus usou aquele momento para enfatizar que não era um milagre de crendice, não era um milagre causado por uma roupa milagrosa, um manto milagroso, que ao ser tocado nele, a pessoa ficaria curada. Não, Jesus enfatizou, a tua fé te salvou. Jesus não tocou aquela mulher, mas aquela mulher tocou em Jesus. E isso é muito interessante, porque quando nós tocamos em Cristo, ou quando Cristo toca em nós, igualmente somos abençoados. Quando você e eu, pela fé, tocamos em Cristo, Ele nos abençoa, Ele nos restaura, Ele nos perdoa, Ele nos salva, porque Ele diz para aquela mulher, a tua fé te salvou, vai em paz, vai tranquila, você está livre, o teu mal foi
foi curado, a sua saúde foi restaurada. Fique tranquila, um toque de fé. Quando eles estavam ainda nessa conversa e Jesus dizendo as últimas palavras para aquela mulher, chega alguém e fala no ouvido de Jairo: olha, a tua filha morreu. Não precisa, não incomode mais o mestre. Deixa o mestre em paz, vamos embora. Vamos lá você tem que ir logo para enterrar a sua filha. Não adianta mais. Não há mais nada que fazer. No entanto, quando aquelas palavras foram ditas, parece que Jesus ouviu aquelas palavras. E aí o texto diz que ele olha dentro dos olhos de de Jairo. Ele olha dentro dos olhos de Jairo e diz assim: não temas, crê somente. Queridos, que momento assim significativo. Sabe por quê? Porque aquele pai havia pedido para Jesus: Senhor, venha logo, o Senhor precisa ir na minha casa para tocar na minha filha, para ela ser curada. Só que aí aconteceu o episódio daquela mulher e aquilo atrasou um pouco, né, a caminhada em direção à casa de Jairo. E aí Jesus para dar atenção àquela mulher e talvez Jairo, de modo muito mais impaciente, tenha dito: poxa, mas será que Jesus não sabe que é muito importante a ida dele? Será que Jesus não sabe que é importante que ele vá rápido? Porque a minha filha pode morrer a qualquer momento. Por que Jesus não vai logo? Por que Jesus não deixa tudo para ir logo resolver o problema da minha filha? Depois ele vê os outros, porque o meu caso é importante, o meu caso é urgente. E Jesus então olha para aquele pai e diz assim: creia, não temas, crê somente. É bem verdade, queridos, que a filha de Jairo morreu. Mas mesmo diante da morte, mesmo sabendo que ela já havia morrido, Jesus disse para aquele pai: crê somente. Sabe o que significa, queridos? Talvez, diante de todas as dificuldades que enfrentamos, talvez diante de todos os clamores que apresentamos a Deus, pela cura, pelo restabelecimento dos nossos queridos, como todos nós oramos pela irmã Anésia, talvez todo esse sentimento e essa súplica fique aparentemente sem resposta, porque chega o momento em que vem o descanso, chega o momento em que vem a morte, e aí algumas pessoas podem dizer: olha, acabou, não tem mais jeito, não há mais o que fazer. Mas é nessa hora que Jesus olha para nós e ele diz assim: filho, não temas, crê somente. É isso que ele está dizendo nessa noite, nesse momento, para o irmão Donizete e toda a sua família. É isso que ele está dizendo para outras pessoas que eu nem sei o nome, mas que talvez estejam agora sofrendo porque perderam alguém. Jesus está dizendo: não temas, crê somente. E aí você diz assim: pastor Sidney, eu vou crer em quê? Não há mais o que fazer, acabou, Senhor, acabou, pastor. A morte chegou, não há mais o que fazer, agora é tristeza, é dor, é sofrimento. Mas a palavra de Deus, por meio de Jesus, está dizendo: não temas, crê somente. Queridos, foi isso que Jairo fez. Ele confiou, ele creu. Continuaram caminhando até a sua casa. E aí você pode ler o restante do texto. Jesus chegou lá, havia um alvoroço.
Havia uma confusão, pessoas estavam chorando, pessoas estavam em desespero, que é aquela comoção, e você já passou por isso, eu já passei por isso, a gente sabe como é que é, aquele momento de comoção, e aí Jesus chama o pai, a mãe e os discípulos que estavam com ele, e entra dentro do quarto onde a menina estava morta em cima de uma cama. E aí o verso 41 diz assim, tomando-a pela mão. Olha como isso é significativo. Jesus toca naquela menina. Ele segura a sua mão. Lembra de Lázaro? Lázaro havia sido sepultado. Jesus lá do lado de fora da sepultura diz assim, Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscitou. Aqui foi diferente. Jesus toma a mão da menina, Jesus toca. E eu disse há pouco, quando Jesus nos toca, ou quando nós tocamos nele, milagres acontecem. Tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Verso 42, imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar. Você entende agora o significado das palavras de Jesus ao dizer, não temas, crê somente? É bem verdade, você vai dizer assim, pastor, mas aqui foi diferente, porque aqui o pai recebeu a notícia que a filha morreu, mas minutos depois Jesus estava lá na casa dela para ressuscitá-la. Mas as pessoas que nós perdemos, não é por uma questão de minutos. Há pessoas que a gente perdeu e constantemente estamos perdendo alguém e passam-se meses, anos de saudade, de ausência, de dor. Mas isso não importa. Jesus continua dizendo, não temas, crê somente. Sabe por quê? Porque haverá um momento em que esses filhos e filhas que hoje descansam no Senhor, que hoje nós estamos chorando a ausência e a saudade deles, haverá um momento em que eles vão se levantar e viver outra vez. Esse será um momento glorioso, queridos. É por isso que Jesus está dizendo, não temas, crê somente. Não temas. Mas aí você vai dizer assim, pastor, mas é muito difícil. Eu sei que é difícil. Eu sei que é dolorido. Eu já passei por isso. Já perdi pessoas que eu amo. E sinto saudades delas. Mas eu preciso confiar nessas palavras de Jesus. Não temas. Crê somente. Você precisa confiar nessas palavras de Jesus. Talvez você esteja sofrendo e temendo perder alguém. Alguém que esteja hospitalizado, alguém que por quem nós estamos orando, alguém por quem você está orando, e por mais que você e eu estejamos orando, parece que a gente não vê uma resposta, parece que a gente não vê uma solução, ou a solução que começa a se desenhar ou a se aproximar é talvez um momento de perda, um momento de dor, um momento de morte. Mas Jesus continua dizendo, não temas, crê somente. Sabe de uma coisa, queridos? Quando nós estamos com Deus, quando nós nos aproximamos de Deus, quando pela fé podemos tocar nele e receber pela fé o toque dele em nossa vida, não há o que temer. Não há o que temer, sabe por quê? Porque nós não estamos sozinhos. Ele diz assim, contigo eu estou ao seu lado. Você está sofrendo? Eu estou ao seu lado sofrendo com você. Você está passando por um momento de angústia? Eu estou ao seu lado.
Você está chorando a perda de alguém? Eu estou ao seu lado para enxugar a sua lágrima. Eu vou guiar você, eu vou sustentar você, eu vou te abraçar. Não há o que temer quando nós estamos ao lado dele. Não há o que temer quando nós conseguimos tocar em Cristo, tocar em Deus pela fé, quando Ele, pela fé, quando Ele, por meio da fé, também toca a nossa vida e nós sentimos isso. Queridos, nessa noite eu quero deixar com você as palavras de Jesus, que disse: não temas, crê somente. Talvez a sua fé seja uma fé que não possa ser comparada à dessa mulher que disse: se eu apenas tocar o manto, eu ficarei curada. Talvez não seja semelhante a esse pai. Lembre-se que esse pai chegou lá e disse: Jesus, a minha filha está à beira da morte, venha rápido. E aí alguém tentou dizer para ele: olha, para com isso, não adianta mais, desista. Mas Jesus disse para ele: crê somente, não temas. Eu quero nessa noite dizer para você: não temas, creia no amor de Deus, creia em Jesus, creia em sua palavra, creia que Ele está ao seu lado. E eu tenho certeza, você vai sentir a paz, você vai receber a bênção do Senhor, você vai ser fortalecido e Deus vai te dar condições para enfrentar toda e qualquer situação, porque não há o que temer quando nós estamos com Jesus. Eu quero convidar você para a gente cantar esse hino que diz exatamente isso. Jesus está dizendo: contigo eu estou, não há o que temer. Vamos cantar? Vamos louvar ao Senhor, que as palavras desse hino tragam segurança para o nosso coração nesta hora. Vamos juntos cantar. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador,
Aí está a promessa, meus amigos. Deus diz assim: não há o que temer, eu te sustentarei. Eu te sustentarei com a minha mão. Deus diz: eu serei fiel. Por isso, ele diz: não temas, crê somente. Eu quero convidar você para orarmos agora. Mas antes de orar, eu estava olhando aqui as mensagens do YouTube, aliás, do YouTube não, do Facebook, né? Porque hoje, infelizmente, o YouTube não funcionou para a nossa transmissão, mas eu estava vendo aqui, o irmão Vicente colocou aqui um recado, e você já deve ter visto aí. Nós oramos em favor da Larissa, que é a filha do irmão Vicente, e a Cida, a irmã Cida, que é a esposa, e ele disse assim: olha, agradeço a Deus porque a Cida, a esposa, e a Larissa, a filha, estão recuperadas do Covid. Amém por isso, louvado seja Deus por isso, né? Que Deus continue abençoando, cuidando de todos nós e, acima de tudo, trazendo cura para aqueles que estão no leito da enfermidade. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por essa promessa de que o Senhor nos protege com a sua mão forte e poderosa, porque o Senhor é fiel conosco. Obrigado por essa certeza, Pai. Às vezes é tão difícil compreendermos, porque nós passamos por momentos de dificuldade, nós temos que enfrentar muitas vezes a enfermidade na nossa família, na nossa vida, na vida das pessoas que amamos, e muitas vezes a gente ora, a gente pede a cura, e às vezes a cura não vem. Às vezes acontece o que aconteceu à família do Donizete, vem a perda, vem a tristeza, vem a dor. Mas é nessa hora, Pai, que nós precisamos entender que vem também a certeza de que o Senhor está nos sustentando, o Senhor está nos abraçando, o Senhor está nos envolvendo. Por isso, nós queremos continuar crendo no Teu amor, na Tua graça, na Tua soberania sobre a nossa vida e a vida dos nossos queridos. Por favor, Pai, ajude-nos a cada dia confiarmos no Senhor. Ajude-nos a cada dia sermos alcançados pelo Teu toque transformador e que nós também, pela fé, possamos tocá-lo para ser transformados, para ser restaurados. E quando Cristo voltar, todos nós sermos levados ao lar celestial. Que a Tua bênção acompanhe e proteja cada amigo, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que se conectou ou que ainda vai assistir esse momento de adoração e louvor. Que a Tua paz e a Tua bênção estejam com todos. Permaneça conosco, Senhor. Nós suplicamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero enviar o meu abraço para todas as pessoas que se conectaram conosco. Eu estava vendo aqui gente lá de Rondônia, Aline Barbosa, a irmã Helenice, gente dos Estados Unidos, Felipe Scaglione, gente lá de São Paulo, o Eliezer, que foi tesoureiro aqui da Associação Mineira Central e hoje está lá no IATEC, em Campinas. Que Deus abençoe a todos e que, pela graça de Deus, possamos nos encontrar no próximo sábado. Próximo sábado, a partir das 10 horas da manhã, estaremos transmitindo lá da Igreja do Roosevelt e quem estará conosco será o pastor Claudinei Cândido, que é o presidente da Missão Mineira Oeste, estará conosco. E para esse culto do sábado próximo, dia 1º, teremos a realização de um culto presencial. A Igreja do Roosevelt estará reabrindo neste sábado, dia 1º. No outro sábado, dia 8, a Igreja do Tocantins vai reabrir. Portanto, os irmãos do Tocantins já estão sabendo. E no sábado seguinte, que é dia 15
de agosto, a igreja do Industrial estará reabrindo para os cultos presenciais. Então, neste sábado agora, Roosevelt, no sábado seguinte, Tocantins e no próximo, Industrial, ok? Deus abençoe a todos vocês, tenham uma boa noite, um bom restante de semana e que a bênção do Senhor esteja com cada um de nós. Que Deus abençoe. Um grande abraço para todos.